Imagine que você está dirigindo a 120 km por hora em uma rodovia movimentada. O sol do meio-dia reflete no asfalto. O rádio toca baixo. Seus olhos varrem os espelhos, o painel, o carro da frente. É um balé mecânico que você executa sem pensar. Então, num estalar de dedos, o interruptor é desligado. Não é um eclipse. Não é uma queda de energia. É o breu absoluto, o preto mais profundo e sufocante que já existiu. Mas você não está sozinho nessa escuridão. O motorista do caminhão ao seu lado, o piloto do Boeing 747 cruzando as nuvens acima de você, o cirurgião com o bisturi a milímetros de uma artéria, todos, sem exceção, acabaram de perder a visão. O primeiro som não é de gritos, é de metal rasgando o metal. Em questão de segundos, a rodovia se torna um cemitério de aço retorcido. O som de pneus cantando, vidro estilhaçando e o impacto seco de corpos contra painéis cria uma sinfonia industrial de morte. Mas a parte mais aterrorizante não é o acidente. É o momento em que você, atordoado, tateia a porta para sair, sentindo o cheiro de gasolina e sangue, e percebe que, não importa o quanto arregale os olhos, o mundo desapareceu. E então, os gritos começam. Primeiro, o seu, depois o de 7, quase 8 bilhões de pessoas, percebendo ao mesmo tempo que a era da luz acabou. Bem-vindo ao apocalipse silencioso. A humanidade acaba de ficar cega. Antes de darmos o primeiro passo trêmulo nesse novo mundo hostil, onde seus olhos já não servem para nada, certifique-se de se inscrever agora. Se você quer enxergar a verdade por trás dos cenários mais aterrorizantes da nossa existência, ative as notificações. A jornada vai ficar escura e você vai precisar de um guia. O primeiro minuto é o caos cinético. O mundo moderno é construído sobre a premissa da visão. 90% da informação que processamos para sobreviver vem dos olhos. Quando removemos esse pilar, a estrutura desaba instantaneamente. Pense no céu. Neste exato momento, há cerca de 10 mil aviões no ar. Pilotos treinados para confiar em instrumentos visuais entram em pânico cego. Literalmente. O piloto automático pode manter a altitude por um tempo, mas ele não sabe pousar sozinho sem inputs complexos e supervisão. Nas próximas 4 a 6 horas, o mundo ouvirá uma chuva de fuzelagens, pássaros de alumínio caindo sobre cidades, florestas e oceanos. Não haverá imagens nos noticiários, apenas o som distante de explosões que ninguém pode localizar. No solo, o pânico individual se transforma em histeria coletiva. O instinto humano diante do perigo desconhecido é lutar ou fugir. Mas como você foge quando não sabe onde está a porta? Como você luta quando não vê o agressor? As primeiras 24 horas são marcadas pela imobilidade forçada. As pessoas que estavam em casa ficam paralisadas, tateando móveis conhecidos que de repente parecem armadilhas alienígenas. Quem estava na rua? Bem, a rua se torna uma arena de obstáculos letais. Escadas rolantes, plataformas de metrô, bueiros abertos. A topografia da cidade se torna hostil. O simples ato de voltar para casa se torna uma odisseia impossível. Milhões se perdem a 2 quarteirões de onde moram. Mas o verdadeiro horror começa quando a infraestrutura, que depende de monitoramento humano constante, começa a falhar. Nós esquecemos o quão frágil é a nossa rede elétrica. Ela requer balanceamento constante de carga, feito por engenheiros olhando para telas. Sem esses olhos, os sistemas de segurança automatizados começam a disparar. Usinas elétricas, incapazes de regular a demanda ou detectar falhas visuais, entram em desligamento de emergência. No terceiro dia, as luzes se apagam. Não que faça diferença para os nossos olhos, mas faz diferença para o resto. As geladeiras param. O aquecimento para o ar-condicionado morre. E o mais crítico, as bombas de água param. Sem eletricidade, não há pressão para empurrar a água encanada para os andares superiores dos prédios. As torneiras secam, e aqui entramos na regra de 3 da sobrevivência.
3 minutos sem ar, 3 dias sem água. A sede é o primeiro grande filtro da nova humanidade. Imagine um supermercado no quarto dia. É um lugar de pesadelo. O cheiro é a primeira coisa que atinge você. Alimentos perecíveis apodrecendo sem refrigeração. O som é a segunda. Passos arrastados, respirações ofegantes, o barulho de latas caindo. Não há filas, não há caixas, há apenas pessoas desesperadas tateando prateleiras no escuro. Uma lata de comida para cachorro tem a mesma forma tátil de uma lata de feijão. Você abre e come o que encontrar. O dinheiro perdeu o valor instantaneamente. Um pedaço de papel colorido não significa nada se você não pode ver o número impresso nele. O novo ouro é a textura, o formato de uma garrafa de água, o peso de uma arma. E é aqui, no meio desse caos sensorial, que surge uma nova elite. Uma classe de pessoas que até ontem era vista com piedade ou indiferença pela sociedade, mas que agora detém a chave do reino. Os cegos originais. Existem cerca de 36 milhões de pessoas cegas no mundo hoje. Enquanto a vasta maioria da população está em choque, paralisada pelo medo e pela inaptidão, essas pessoas já possuem um mapa mental do mundo sem luz. Elas sabem como navegar pelo som, como ler a textura do chão com os pés, como cozinhar sem ver o fogo. De repente, a hierarquia social inverte. O banqueiro bilionário está encolhido em seu apartamento de cobertura, morrendo de sede porque não consegue descer 30 lances de escada sem cair. Enquanto isso, o homem que ele ignorava na esquina se move com fluidez pelas ruas, encontrando suprimentos, guiando grupos, liderando. Os cegos se tornam os reis, os generais e os profetas dessa nova era. Eles são os únicos capazes de ensinar os recém-cegos a ver com os ouvidos. Isso nos leva a um ponto fascinante sobre a neuroplasticidade humana. Se você sobreviver às primeiras semanas à fome, à sede, aos acidentes e à violência nascida do pânico, seu cérebro começará a mudar. O córtex visual, aquela grande parte do cérebro faminta por imagens, não vai simplesmente atrofiar. Ele será sequestrado pelos outros sentidos. Sua audição se tornará quase super-humana. Você começará a ouvir a respiração de alguém a metros de distância. Você aprenderá a ecolocalização básica, menos estalar a língua ou bater os pés para ouvir como o som reverbera nas paredes, criando um mapa mental tridimensional do espaço ao seu redor. O mundo deixa de ser visual e passa a ser sonoro e tátil. Mas antes de explorarmos como essa nova sociedade se reorganiza, eu preciso te perguntar: você teria a coragem de confiar em um estranho apenas pela voz dele? Se você está gostando dessa viagem ao desconhecido, deixe seu like agora. Isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais sobreviventes. Avançamos 6 meses, a população global foi reduzida drasticamente. Talvez metade da humanidade tenha perecido, não pela cegueira em si, mas pelo colapso da cadeia de suprimentos. Quem sobrou, no entanto, está se adaptando. A era da tela acabou. Smartphones, televisões, computadores, tudo isso é lixo plástico. A internet, se ainda existir, reverteu para o código puro ou áudio, mas sem manutenção nos servidores, é provável que a rede mundial tenha caído. Voltamos à tradição oral. O conhecimento não é mais armazenado em livros que ninguém pode ler, nem em vídeos. Ele é passado de boca em ouvido. Os contadores de histórias, os professores e os anciãos tornam-se vitais. A memória humana precisa se expandir novamente, como era antes da escrita. As cidades mudam de cheiro e textura. Sem carros, o ar fica limpo. A natureza começa a invadir o concreto. Mas o perigo agora é biológico. Cães selvagens, livres e famintos, tornam-se predadores formidáveis para humanos que não podem vê-los chegar. O ser humano deixa o topo da cadeia alimentar e volta a ser presa. A arquitetura se transforma. Ninguém se importa com a cor da fachada de um prédio.
a estética visual morre. A beleza agora é definida pela acústica de uma sala ou pela textura de um tecido. Cordas-guia são instaladas entre edifícios, criando uma teia de aranha gigante que conecta a cidade. As pessoas andam em fila indiana, mãos nos ombros da frente, formando centopeias humanas que serpenteiam pelas ruínas da civilização antiga. E a sociedade? O preconceito racial, baseado inteiramente na aparência visual, desaparece? É uma pergunta provocativa. Sem ver a cor da pele, os traços faciais ou as roupas de grife, os marcadores tradicionais de discriminação evaporam. Você não sabe se a pessoa à sua frente é branca, negra, asiática ou latina, até que ela fale. E mesmo assim, a voz não revela tudo. Poderíamos pensar que isso criaria uma utopia de igualdade, mas a natureza humana é tribal. Novos preconceitos surgiriam, talvez baseados no sotaque, na textura da pele ao toque ou no cheiro, que indicaria higiene e acesso a recursos. Ele tem cheiro de quem não toma banho há semanas, seria o novo estigma de pobreza extrema. A discriminação não acaba, ela apenas muda de canal sensorial. Anos se passam, uma nova geração nasce, crianças que nunca viram a luz do sol. Para elas, a visão é um mito, uma lenda contada pelos mais velhos sobre uma época mágica onde se podia saber o que estava acontecendo a quilômetros de distância sem ouvir nada. Essas crianças seriam mestres do som. Elas correriam pelas florestas de concreto, usando estalos de língua como morcegos, vendo com uma precisão que nós, dependentes da luz, jamais compreenderíamos. Para elas, o mundo não é escuro. O mundo é uma vibração constante, rica e texturizada. Mas há um perigo latente, algo que a maioria dos roteiros de ficção esquece: as usinas nucleares. Quando os humanos ficaram cegos, os sistemas de resfriamento falharam, os geradores de emergência funcionaram até acabar o combustível, sem operadores capazes de ver os painéis e consertar vazamentos complexos. O derretimento dos núcleos seria inevitável em muitas partes do mundo. Zonas inteiras do planeta se tornariam radioativas, e a radiação é o assassino perfeito para uma raça cega. Ela não tem cheiro, não tem som, não tem textura. Você caminha por uma área contaminada sentindo-se bem, até que sua pele começa a queimar e seus órgãos falham dias depois. O fogo invisível seria a maior lenda de terror desse novo mundo. Um monstro que mata sem tocar. No entanto, no meio dessa escuridão, algo profundo acontece com a conexão humana. Hoje, vivemos em um mundo de aparências. Instagram, filtros, cirurgias plásticas, a obsessão pela imagem perfeita. Perdemos a capacidade de sentir o outro porque estamos ocupados demais olhando para o outro. Num mundo cego, para conhecer alguém, você precisa ouvir. Realmente ouvir. Você precisa tocar. O toque, que hoje é tão sexualizado ou evitado, se tornaria a forma primária de cumprimento, de carinho, de verificação, de realidade. A intimidade deixaria de ser visual e passaria a ser presencial. Ninguém pode mentir com uma expressão facial falsa se você estiver sentindo a batida do coração dela ou a tensão em seus músculos. A mentira se torna mais difícil. A humanidade se torna, paradoxalmente, mais transparente na escuridão. Imagine um concerto de música. Nesse mundo, milhares de pessoas no escuro, sem celulares levantados gravando, sem distrações, apenas a vibração pura dos instrumentos atingindo corpos hipersensíveis. A emoção seria avassaladora. A arte não morreria. Ela se tornaria visceral. E se, de repente, a visão voltasse? Imagine o choque. Depois de 20 anos de escuridão, adaptação e reconstrução de uma sociedade baseada no som, a luz retorna. Você olharia para o lado e veria a ruína do mundo antigo. Veria a sujeira que o tato não percebeu. Veria o envelhecimento nos rostos que você amou apenas pela voz. Mas pior do que isso, veria as diferenças superficiais novamente. Será que a volta da visão seria uma bênção? Ou seria o retorno da superficialidade que nos dividiu por milênios?
Talvez, ao recuperar a visão, perderíamos a humanidade que fomos forçados a encontrar na escuridão. No final das contas, a cegueira coletiva nos ensina uma lição brutal. Somos criaturas frágeis, dependentes de um sentido que pode ser tirado num piscar de olhos. Mas também somos incrivelmente adaptáveis. A civilização não acaba quando as luzes se apagam. Ela apenas muda de forma. Nós encontraríamos um jeito. Tateando, caindo, mas levantando. Porque o instinto de sobreviver brilha mais forte do que qualquer lâmpada. Mas e você? Qual seria a primeira coisa que você faria se o mundo escurecesse agora? Quem você procuraria? E mais importante, você acha que seria um dos sobreviventes ou uma das estatísticas? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Quero saber como você sobreviveria ao grande apocalipse silencioso. Se esse roteiro te fez enxergar algo novo, compartilhe com um amigo. E não esqueça de se inscrever. Até a próxima. E mantenha seus olhos abertos. Enquanto pode.